Laboratório de Experimentações Sonoras, Les Fafiche UFMG e Rádio Terceiro Andar apresentam. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro se pronunciava ali em rede de rádio, televisão, mudando radicalmente o discurso, né, que inicialmente ele chamava de gripezinha, depois passou a chamar ontem de o maior desafio da nossa geração, e muita gente batia panela, protestando por aí, mas ontem, infelizmente, a morte por coronavírus acabou entrando na minha família logo cedo, assim, um pouco antes do Andreasa entrar aqui no ar. Eu recebi a notícia que o tio da minha esposa, o seu Aziz, 82 anos, morreu vítima de coronavírus, dentro do chamado grupo de risco. Enquanto o mundo parava, o rádio tentava se adaptar a uma realidade que demandava esforços inéditos. E por mais que esse veículo seja perito em se reinventar, como fez com a chegada da TV e da internet, a pandemia não foi menos desafiadora. Eu sou o Pedro, um homem preto de cabelos cacheados curtos, óculos de grau, camisa e jaqueta pretas. Eu sou o João, sou um homem branco de estatura média e tatuagens. Este rádio documentário é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais sobre os profissionais do rádio que contaram a história da pandemia. Também é uma história sobre como este veículo se adaptou ao período que ficou conhecido como Novo Normal e quais modificações viriam a fazer parte do rádio no futuro. O Ministério da Saúde confirmou nessa quinta-feira o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Brasil registrou hoje o dia mais letal desde o começo da pandemia. 100 mil mortes por Covid. O Brasil registra 7.971.673 casos confirmados e 200.498 mortes por coronavírus. Rádio Demia. Neste segundo episódio, tratamos dos desdobramentos da pandemia de Covid-19, que pegou o mundo todo de surpresa. Ninguém estaria seguro enquanto estivesse nas ruas da cidade. Esse foi o argumento para justificar o isolamento social e, com isso, conter a disseminação da Covid. Meu nome é José Eduardo da Costa. Comecei em novembro de 1977. Minha praia principal é o rádio, 8 anos de Guarani, quase 40 de Itatiaia. Sou um homem pardo de 1,68 m, 80 e tantos quilos, que varia muito. O que resta de cabelo tá branco, moreno, simpático, alegre, bobão, falante. Estávamos todos assustados ainda quando fui comunicado num dia aqui na rádio e no outro na Record, onde trabalhava na época, de que eu teria que trabalhar em casa. Para a rádio não era tão complicado assim, né? Logo montei lá no sótão da casa que morava, em Nova Lima, um estúdiozinho, e dali passei a fazer conversa de geração, fazia o programa que eu apresentava na época, que era o Chamada Geral 1 da tarde. Aí eu participava de noite também. Foi um período de muita expectativa, muita incerteza, muita angústia, né? Ficar longe. Eu que não tinha rede social, entrei pro Instagram para não ficar fora. Mas eu sou acostumado a andar pela cidade. Graciele Custódio é telefonista da Rádio Itatiaia há mais de 13 anos. Quando os ouvintes ligam para a rádio, é provável que seja ela a pessoa do outro lado da linha. Em virtude da sua função e por pertencer ao grupo de risco, Graciele se viu frente a uma realidade diferente à dos demais entrevistados. Eu sou Graciele, sou uma mulher negra, né, tenho uma deficiência física e sou uma pessoa tranquila, bastante calma também, e gosto muito de estar assim, interagindo com as pessoas, né? E quando veio a pandemia, foi no ano de 2020, em março, mais ou menos ali, finalzinho de fevereiro para março, né? E aí a minha antiga chefe, ela falou que ela ia me dar umas férias forçadas. Foi férias forçadas, na verdade. Aí eu fiquei em casa, né? Fui para casa. Neste dia, assim, foi muito estranho nesse dia, assim, porque a gente saía na rua, via as pessoas, né, assim, usando máscara, já ficava assustado. Me afastaram, assim, eu fiquei, assim, não queria ter sido afastada, né? Acho que ninguém quer, assim, mas diante de uma pandemia, né? Aí eu fiquei afastada, mas
procurando sempre me informar e os cuidados em casa com álcool, sempre álcool gel, muito álcool gel nas mãos, né? Passava álcool gel, usar máscaras, para todo lugar que ia com máscara, principalmente em hospitais, né? Hospitais tinha que usar sempre, e dentro dos ônibus também. E durante esse tempo afastada que eu fiquei, quase um ano, eu fiquei recebendo o benefício do governo. O trabalho remoto, uma necessidade do período de isolamento social imposto pela Covid-19, era uma novidade para muitos dos entrevistados. Meu nome é Débora Helena Costa, eu tenho 33 anos, sou repórter da Rádio CBN Belo Horizonte. Eu me considero uma pessoa baixa, assim, branca, cabelos castanhos, ondulados, olhos castanhos, magra, sou uma pessoa de uma estatura pequena. Então, a gente entrou para um formato 100% online, né? 100% em casa, home office, e apenas quem vinha para a rádio eram os âncoras, porque não tinha como fazer transmissão no primeiro momento, e depois eles também passaram a transmitir de casa, então praticamente não vinha ninguém. A gente começou a fazer um jornalismo totalmente de casa mesmo, e foi muito novo para todo mundo, né? Editar, gravar de casa, lidar com barulho, com ruído, todo mundo, o país inteiro dentro de casa, então foi muito difícil no início. Por exemplo, eu precisava gravar as reportagens dentro do guarda-roupa para eu ter um mínimo de condição de simulação de um estúdio dentro da minha casa e evitar ruído de pessoas, de animais, barulhos mesmo do ambiente doméstico. Então, para mim, eu acho que a grande dificuldade e impacto para o profissional foi isso. É a qualidade de som que a gente tem dentro de um estúdio de rádio que a gente não tinha em casa. O repórter Vitor Veloso ingressou na CBN no decorrer da pandemia e, segundo ele, por conta disso, precisou frequentar a sede. Eu sou moreno, eu tenho 1,73 m, eu sou magro, tenho 73 quilos, tenho cabelo preto, penteado pro lado, tenho barba. Eu trabalhei a pandemia inteira aqui na CBN, mas de fato quando ela começou eu não estava aqui. Eu trabalhava na Associação Mineira de Rádio e Televisão, que é a MIRT, produzindo conteúdos para emissoras de rádio e TV do interior. No meio do caminho, eu saí da Associação de Rádio e TV e vim para a Rádio CBN. E aqui, ninguém estava fazendo presencial, nem a apresentadora do jornal na época. A única pessoa que vinha era uma âncora do período da tarde e uma chefe de reportagem. E depois eu, porque era um repórter novato. Então, nós três fazíamos. Mas uma redação aqui não é grande, mas também não é um espaço pequeno. Então, é um espaço mediano que sentava cada um numa ponta. Era um computador para um aqui, o outro lá na outra ponta e o outro aqui na outra esquina. Então, a gente ficava bem distante um do outro. E ninguém usava o computador de ninguém, era aqueles cuidados básicos, janela aberta, enfim. Deu certo. Nenhum de nós pegou Covid nesse momento aí, que ficamos juntos. Para ter uma noção, o motorista da rádio ia me buscar diariamente para poder vir para cá trabalhar. A gente sentava ele no banco da frente ou no banco de trás, janela aberta, todos aqueles cuidados. E muitas reportagens por telefone. No rádio a gente tem essa mordomia, digamos assim, até hoje. E também por videochamada, passou a fazer parte da nossa rotina mesmo. Essas entrevistas, até mesmo áudio de WhatsApp, a gente vai adaptando a nossa forma de trabalho mesmo. Eu acho que isso acabou vindo para ficar, porque hoje em dia acaba que a gente faz muito disso também. O celular, como o Vitor comenta, mais do que nunca se tornou imprescindível para a atividade de reportagem. Essa opinião também é compartilhada pela Maria Fernanda Cinini, da Band News. Ela explica, inclusive, que o ouvinte passou a ocupar um outro papel com relação ao rádio, o papel de fonte. A gente começou a ter o uso do WhatsApp, o uso do virtual, das gravações online. A rua começou a ser o não lugar. Mas aí a gente pedia para ouvinte, e isso foi muito bonito do rádio, porque o WhatsApp se fortaleceu muito nesse período. Porque a gente pedia para o ouvinte mandar áudio, mandar foto, mas trabalhando de casa, a empresa não tinha, né,
acabado ali de entrar nessa pandemia, não deu o computador para todo mundo, então meio que tinha gente que tinha gente que não tinha e gravava pelo celular. Então a própria empresa teve que, e agora, o que eu faço? Eu comecei a comprar computador, até instalar, o rádio tem software próprio de edição, então isso demorou muito a virar. Então foi até a parte de tecnologia a gente dependia. O celular foi a nossa salvação, assim. Claro, a gente tem emissoras que têm eles necessitam de um áudio, uma qualidade de áudio maior, assim, eles primam por uma qualidade de muita excelência. A gente aqui prima por uma informação de excelência. O áudio vem em segundo lugar. Outra emissora que adotou o trabalho remoto foi a UFMG Educativa. Conforme explicado no episódio anterior, por se tratar de uma rádio universitária, a suspensão das gravações nos estúdios coincidiu com a suspensão das atividades presenciais da universidade. Sou Luísa Glória, tenho 37 anos, trabalho na Rádio UFMG Educativa como profissional desde 2012. Durante a pandemia a gente não frequentou os estúdios, né? Os 2 estúdios, tanto de ao vivo quanto de gravação, ficaram fechados, né? A universidade ficou basicamente fechada. Os estúdios ficaram aqui fechados, mas todo o equipamento não. A gente pegou tudo que tinha, dividiu na casa das pessoas, entre os locutores, apresentadores, montou, por exemplo, na minha casa, né? A gente montou um estúdio num quartinho com os equipamentos da rádio para conseguir poder continuar fazendo o programa ao vivo todos os dias. A qualidade técnica caiu, assim, por conta de diversos fatores. A gente dependia da internet, a internet na minha casa caía uma vez por semana, então tinha falhas por conta de internet. O espaço não era adequado, né, acusticamente, então tinha uma diferença acústica. Tinha essas questões, assim, que eu inclusive chamei de estética da pandemia, porque não tinha o que fazer, né? Então, assim, muitas vezes o entrevistado tinha som de microfone ali do celular, né? Aquele microfone de fone, assim, era claro, que não era um microfone, que não estava no estúdio, mas ao mesmo tempo você ligava a televisão e o jornalismo na Globo era feito assim também, né? Ali por videoconferência, por webcam, e cada um com a sua qualidade de microfone diferente, então eu acabei chamando isso de estética da pandemia, porque as pessoas entendem, né, assim, caiu a qualidade, mas fazia parte de um contexto, então ela estava bem coberta nesse sentido. Por mais que o trabalho de reportagem e até mesmo a função de âncora tenha conseguido se adaptar, ainda que parcialmente, ao home office, a parte mais técnica, como a manutenção dos equipamentos de rádio, continuou batendo ponto. Eu sou Jonatas Peraderes, tenho 38 anos. Eu trabalhava durante a pandemia na Itatiaia e hoje eu estou aqui na Itatiaia também. E sou operador de áudio. Eu sou de cor morena, gordinho, mediano, tenho uma barbinha meio falhada. Foi assustador a pandemia porque era uma novidade e muita gente se isolando e nós vindo trabalhar, porque a gente não podia fazer home office e tivemos que vir aqui na rádio. E aquele medo, né? Com tudo novo, você não sabia como é que era a doença, você procurava se isolar, mas não tinha como totalmente. Um ambiente fechado, com ar-condicionado, então a transmissão é mais fácil. E o medo de levar isso para casa, né? Para nossa família. Até então a gente não sabia direito, usava máscara, álcool em gel, era difícil de achar álcool em gel. E todo mundo se isolando e nós vindo trabalhar, com medo. Durante as entrevistas, uma palavra se destacou: assustador. Foi assim que muitos descreveram os primeiros meses da pandemia. Temia-se por tudo. E mais do que isso, temia-se que aquilo nunca fosse acabar. No próximo episódio, vamos atravessar esse medo. Vamos escutar o que ficou depois do susto, o cansaço, o luto, o silêncio. Produção, edição e apresentação: João Carlos Alves e Pedro Gonçalves. Orientação: professora Sônia Pessoa e mestranda Lívia Labanca. Sonora: Rádio Band News FM.
Suporte técnico Frederico Pessoa. Com as participações de Eduardo Costa, Graciele Custódio, Débora Costa, Maria Fernanda Sinini, Vitor Veloso, Luísa Glória e Jonatas Peradelis. Você ouviu a Rádio Terceiro Andar, uma produção do Laboratório de Experimentações Sonoras Les Fafiche UFMG. Coordenação de Sônia Pessoa, Felipe Jacome e Frederico Pessoa.